Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é discussão de sistemas lineares. Bom, primeiro, o que é discutir um sistema linear? Discutir um sistema é você classificar esse sistema em relação à quantidade de soluções e em relação à existência delas. E como sabemos, um sistema ele pode ser possível determinado quando a quantidade de soluções ela é única, no caso, quando é uma só, num sistema linear, e aí eu digo que ele é possível determinado. Ele pode ser possível, mas indeterminado, quando nós temos num sistema linear infinitas soluções, ou ele pode ser um sistema impossível, e aí o conjunto de solução é vazio. E eu discuto um sistema quando nós temos, além das incógnitas, nós temos um parâmetro, e este parâmetro, dependendo do valor considerado para ele, torna esse sistema determinado, indeterminado ou impossível. E é isso que é a discussão do sistema, é dizer, para esse parâmetro, para tais valores, ele é determinado, para tais valores ele é impossível, para tal valor ele é possível, porém indeterminado. É isso que é discutir um sistema. Para nós discutirmos um sistema, nós usamos a ideia, né, da resolução por teorema de Cramer, e aí, recordando o teorema de Cramer, nós pegamos aquele determinante formado pelos coeficientes das incógnitas. E para isso eu preciso ter um sistema normal, né? O sistema normal é aquele cujo número de equações é igual ao número de incógnitas. Claro, porque para nós termos uma matriz quadrada, então tem que ser um sistema 2 por 2 ou um sistema 3 por 3 para nós termos um determinante. E aí nós fazemos o quê? Calculamos o valor deste determinante e se o determinante tiver valor diferente de zero, o sistema tem solução e ela é única. Por isso nós dizemos, ele vai ser possível e será determinado, né? Essa solução é única. Se o determinante da matriz dos coeficientes for igual a zero, aí eu tenho uma dúvida. Por quê? Porque esse sistema ele pode ser indeterminado, porém ele também pode ser impossível. Então a única certeza que nós temos calculando o determinante da matriz dos coeficientes é se o determinante der diferente de zero. Aí ele é possível determinado. Se não for diferente de zero, se for igual a zero, aí eu posso ter tanto indeterminado quanto impossível. Como é que eu sei se ele será indeterminado ou impossível? Basta você substituir o valor que torna esse determinante igual a zero, ou os valores, porque pode ser mais de um, e para cada valor que transforma esse determinante em nulo, você resolve o sistema e verifica se ele é impossível ou se ele é indeterminado. Então, se o número de equações passar, né, a ser menor que o número de incógnitas, com certeza esse vai ser possível, porém indeterminado. Se o escalonamento levar uma sentença falsa, ele vai ser impossível. Então vamos ver um exemplo aqui. Discutir em função de alfa e beta o sistema. Então nota que nós temos duas equações e as incógnitas são x e y. No entanto, nós temos outras duas letras que o autor optou por escolher as letras gregas, mas não precisava, podiam ser letras latinas também. Então vamos escolher o alfa e beta. Então nós temos dois parâmetros, o alfa e o beta. Então, primeiro passo, calcular o determinante formado pelos coeficientes das incógnitas.
Então eu vou aqui e vejo, na primeira equação, os coeficientes são 1 do x, 3 do y. Por isso que a primeira linha está lá, 1 e 3. A segunda linha, 3 é o coeficiente de x, alfa é o coeficiente de y. Então, 3 e alfa. É um determinante de ordem 2. Então, você vai fazer o quê? Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Por isso que ficou alfa menos 9. Então, temos uma expressão, esse determinante é alfa menos 9. Se alfa for diferente de 9, o determinante é diferente de 0. E aí o sistema será possível determinado. E ele vai ser possível determinado para qualquer valor do beta. Então, não me interessa o valor do beta, porque se alfa for diferente de 9, esse sistema será possível determinado. No entanto, se ele for igual a 9, aí o sistema pode ser possível indeterminado, mas também pode ser impossível. E como é que eu sei qual das duas opções é o que vai ocorrer? Substituindo alfa por 9. Então, substituir alfa por 9, então na segunda equação nós tínhamos alfa vezes y, agora nós temos 9y, e o beta continua lá. Eu vou resolver esse sistema agora com o beta sendo o único parâmetro. E aí, para resolver esse sistema, pessoal, vocês podem resolver da maneira que vocês acharem melhor. Pode ser adição, pode ser substituição, pode ser escalonamento. Então, eu não, o autor da apostila de vocês optou resolver por escalonamento. Então, tá lá. Ele multiplicou a primeira equação por menos 3 e somou esse resultado à segunda equação. Então, você multiplicando a primeira equação por menos 3, você fica com menos 3x, menos 9y, e aqui fica com menos 15 também. Somando essas duas equações, menos 3x com 3x vai eliminar o x, e o 9y com menos 9y também vai eliminar o y. E aí ficaremos com beta menos 15. Então, a primeira equação fica, aqui nós já tínhamos, x mais 3y igual a 5, e a segunda equação será substituída por essa, que é 0 igual a menos 15 mais beta, que o autor colocou 0y, não precisava 0y, por que o 0y e não 0x também? Né? Que preconceito é esse? Na realidade é 0 apenas. Né? Então é 0 igual a beta menos 15. Bom, se esse lado aqui desta sentença for 0, você vai ter 0 igual a 0, que é verdade. Mas é verdade, no entanto, você não chegou nem ao valor do x, nem ao valor do y. Então, é verdade, mas você não consegue determinar o valor do x nem o valor do y. Portanto, aí o sistema seria indeterminado. No entanto, se o beta menos 15 não for 0, aí você tem uma sentença falsa. E aí o seu sistema será impossível. Então, temos duas conclusões que podem ser tiradas dessa sentença. Para alfa igual a 9, considera que o alfa a gente está considerando 9 ali, né? Alfa igual a 9 e beta igual a 15, o sistema vai ser possível, porém indeterminado, porque você vai ter 0 igual a 0. Agora, quando o alfa for 9 e o beta for diferente de 15, aí o sistema é impossível. Então, nós analisamos, portanto, nós discutimos o sistema e chegamos a 3 possibilidades. Primeira possibilidade, o alfa é diferente de 9 e, nesse caso, o sistema é determinado. Segundo caso, alfa é 9 e beta é 15. O sistema é possível, porém, ele é indeterminado. E o terceiro caso, o alfa é 9, o beta não é 15 e o sistema, nesse caso, ele é impossível. Tá? Então, esse sistema aí, dependendo dos valores dos parâmetros alfa e beta, ele pode ser, sim, possível determinado,
possível, indeterminado ou impossível. Agora um exemplo com um sistema com 3 incógnitas e 3 equações e apenas um parâmetro. O parâmetro agora é o parâmetro A, é a letra A que é o nosso parâmetro. Então é pedido para que você discuta o sistema em função do parâmetro A. Então, primeira coisa, o determinante. Então fiz um determinante, já que é um sistema normal, é um sistema com 3 incógnitas e 3 equações. O determinante formado pelos coeficientes das variáveis está lá, ó, 1, 1 menos 1, 2, 3A, 1A, 3. E aí você faz o determinante, você pode usar o teorema de Laplace, você pode fazer a regra de Sarros, faz o que você achar melhor. O autor da apostila de vocês, ele já indicou direto o resultado do determinante, mas aí você faz. Eu recomendo a regra de Sarros. Então dá a menos a ao quadrado menos a mais 6 vai dar uma sentença do segundo grau. Bom, o que eu faço? Igualo isso a zero e resolvo a equação do segundo grau. Então, igualando a zero, você vai ter a igual a menos 3 ou a igual a 2. Quer dizer, se a for menos 3 ou se a for 2, esse determinante vai ser nulo. E nós sabemos que se ele for nulo, nós não podemos concluir nada. Podemos dizer apenas que ele é ou indeterminado ou impossível. Agora, se for diferente de menos 3 ou diferente de 2, o nosso sistema será possível determinado. Então tá lá. Se A for diferente de 3 ou diferente de menos 2, aliás, E diferente de menos 2, aí é SPD. E quando for igual a menos 3 ou igual a 2, a gente tem que fazer um de cada vez. Então, primeiro, vou substituir A por menos 3. Substituindo A por menos 3, o A ele está na segunda equação, ele é A vezes Z. Então, agora é menos 3 vezes Z. E aí você resolve o sistema. Pessoal, de novo, você vai resolver o sistema do jeito que você achar melhor. Pode fazer substituição, pode fazer alguma adição ali, pode fazer escalonamento, tá? Só não dá para fazer por Cramer, porque a gente já sabe que se você fizer por Cramer, o determinante vai dar diferente de zero, então vai cair na mesma situação que você já tinha inicialmente. Então, pode fazer substituição, sem problema nenhum. Aqui, optaram por escalonamento. Então, o que foi? Fizeram aqui, primeiro, a segunda equação, ele multiplicou a primeira por menos 2 e somou o resultado à equação 2. E depois multiplicou a primeira equação por menos 1 e somou o resultado à terceira equação. Com isso, obteve o seguinte sistema. E aí, o que ele fez? Multiplicou a segunda equação por 4 e somou o resultado da terceira equação. E aí ele chegou que a terceira equação, 0 igual a 5. Bom, 0 igual a 5 não é uma sentença verdadeira, é uma sentença falsa. Como chegamos a uma sentença falsa, concluímos que quando A é igual a menos 3, o sistema é impossível. Então está lá, para A igual a menos 3, o sistema é impossível. E quando A for igual a 2, precisamos fazer a mesma coisa, substitui no lugar de A o 2 e resolve o sistema do jeito que você achar melhor. E aí, mesmo esquema. Para eliminar o x da segunda equação, multipliquei a primeira por menos 2 e somei a ela. Para sumir o x da terceira equação, multipliquei a primeira por menos 1 e somei a terceira. E agora eu fiz o quê? Subtraí, né, uma equação da outra. Ou basta até notar que, na realidade, a segunda e a terceira serão idênticas. E aí você chega o quê? Que o número de equações reduziu para 2, mas eu continuo tendo 3 incógnitas. Esse sistema será indeterminado.
Então, um resumo dessa situação está aqui. Quando A for diferente de menos 3 e diferente de 2, o sistema é possível determinado. Quando A for igual a menos 3, o sistema é impossível. Quando A for igual a 2, o sistema é possível, porém indeterminado. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.